Olá, meus irmãos queridos. Meu nome é Tereza Cristina, mas podem me chamar de Tereza aqui no nosso grupo. Eu sou expositora de Espiritismo e vou acompanhar esse grupo nesses estudos. Aliás, vou estudar junto com vocês Espiritismo. Vamos estudar o básico de Espiritismo. Provavelmente tem pessoas que têm um grau de conhecimento bem grande, mas vai aproveitar para fazer uma releitura, uma nova reflexão sobre os nossos estudos. Então nós vamos começar do básico de Espiritismo. Aí eu vou perguntar para você, mas para que eu vou estudar Espiritismo? Talvez você, dentro de você, esteja assim e tenha alguns questionamentos, como por exemplo, de onde eu vim? Vocês sabem de onde é que nós viemos? Para onde nós vamos? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? O que é missão? Por que eu nasci nessa determinada família e não em outra? Por que eu tenho esse grupo de amizades? Por que agora nós estamos todos juntos estudando Espiritismo nesse grupo de WhatsApp? Será que é acaso ou não? Aí você pode estar se perguntando, existe vida depois da morte? O que acontece depois da morte? Como é esse plano espiritual? Você acredita, por exemplo, em reencarnação? O que é reencarnação? Será que é a mesma coisa que ressurreição? O que é reencarnação? Você acredita? Então, algumas coisas nós vamos estudar, como por exemplo, o que é um espírito? Você se acha um espírito? É bom a gente lembrar que todos nós somos um espírito imortal. É algo importante para nós, mas não apenas para que nós venhamos a saber, mas que nós vivenciamos isso. Então, o que é o espírito? Agora, nesse exato momento, nós estamos passando por uma situação em todo o planeta. Nós estamos passando por essa pandemia. Por que nós estamos passando por essa pandemia? Cabe lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós vamos estudar sobre isso. O que é um planeta de provas e expiações? E tentar entender por que nós passamos por esses sofrimentos, essas dores. Não é à toa. Há um porquê. Estudando Espiritismo, nós vamos desvendar isso. Espiritismo é uma chave. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, já trouxe tudo isso para nós há mais ou menos 2000 anos. O Espiritismo só vem abrir portas mais claramente para nós. Tudo aquilo que Jesus trouxe para nós de forma alegórica e metafórica. Então nós vamos estudar Espiritismo. Todos nós juntos, esse grupo, estudando Espiritismo, e estaremos abertos às perguntas. Todas as semanas, segundas, quartas e sextas, será lançado um vídeo com as nossas aulas e as nossas reflexões. E aí vocês podem fazer as suas perguntas. Eu brinco muito com os meus alunos que perguntas nós devemos fazer a Allan Kardec. Kardec, que codificou a doutrina espírita. Nós vamos entender o que é isso. O que é codificar a doutrina? O que é codificação? E um dos livros de Kardec é esse, que eu já passei no grupo, chamado O Livro dos Espíritos. Aqui nós temos 1019 questões filosóficas com perguntas sensacionais de Allan Kardec e respostas maravilhosas dos espíritos superiores. Nesse curso básico que nós estamos nos propondo aqui, nós vamos estudar esse livro de Kardec, que é basilar da codificação, o Livro dos Espíritos. Nós mandamos também o livro O que é o Espiritismo, que é um livro que Kardec lançou para explicações, porque as pessoas tinham dúvidas do que era Espiritismo. Então, Kardec lança O que é o Espiritismo, que eu mandei aí para vocês. Vocês podem estar se perguntando, mas a leitura é pesada. Realmente,
é uma leitura do século XIX. Então, a escrita é do século XIX. Talvez algum venha a ter alguma dificuldade. Por isso nós sugerimos também, nós vamos sugerir outros livros, esse pequeno livro de Terezinha de Oliveira, Iniciação ao Espiritismo, numa linguagem muito fácil do século XXI, século XX. Nós vamos estudar Kardec. Agora, não é de repente que a nossa vida vai mudar, não é instantaneamente. E é necessário para o nosso conhecimento espiritual perseverança, muita paciência, para que nós alcancemos, e determinação, para alcançarmos esse conhecimento. E é como se fosse uma pequena luz, um fósforozinho, uma vela que se acende. Quando acende dentro dos nossos corações, não tem mais fim. Nós vamos estudar a vida inteira. Você fala, mas quanto tempo? Não, é a vida inteira estudando. E muitas encarnações para estudar e para nós alcançarmos a tão sonhada iluminação espiritual, nossa maturidade espiritual. Então, eu chamo todos vocês ao estudo de Espiritismo, que nós vamos começar, nós vamos estudar juntos, estarei junto com vocês para estudarmos Espiritismo, aberto totalmente às perguntas, mas lembre-se, perguntas a Kardec também na leitura, chamo a leitura da codificação e do Livro dos Espíritos, todas as semanas, segundas, quartas e sextas, juntos. Então, vamos aí à nossa obra, à nossa tarefa, que é o conhecimento do Espiritismo. Muito bom, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus.